Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje gravando o 4º episódio do podcast Entre Números e Emoções, tá? Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Adriana Mira. A Adriana Mira, ela é mestre em Filosofia e Antropologia Existencial pela Ateneo Pontifícia Regina Apostolorum e Universidade Europeia de Roma, formação em Psicanálise, MBA em Marketing pela FGV, especialização em Comunicação Empresarial pela SPM e especialização em Finanças pela Sampo. Bacharelado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda pela UCSAL, Magistério pela Sacramentinas, Bahia. Também é autora do livro Liderança Virtuosa e Habilidades Femininas, um ensaio para promover a ética, a comunicação e a liderança feminina. Muito bem, Adriana, seja muito bem-vinda. E eu gostaria também que você, além do que eu já falei, se apresentasse, até mencionasse como nós nos conhecemos, que foi inusitado, né, como docente e aluna. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, João. Primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui no Entre Números e Emoções e compartilhar um pouquinho da minha trajetória contigo. Bom, gente, eu conheci o João na Sampo. Minha trajetória de mais de 25, 28 anos aí de carreira executiva. E no momento onde eu precisava reforçar algumas habilidades, alguns conhecimentos, eu me direcionei para a Sampo para fazer mais uma especialização. Não paro nunca de estudar, né, João? É verdade. E aí, nesse movimento, conheci o professor João, um dedicadíssimo ali na coordenação da turma, e a empatia foi imediata, o conteúdo dele fantástico. E dali nasce, eu acho que uma caminhada, né? A gente nunca perdeu mais o contato. Verdade. Estamos nos acompanhando aí nas carreiras, né, João? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, assim, a sua gentileza de ter aceitado, né? Nós nos conhecemos aí desde julho do ano passado. Isso. Né? E eu tive o prazer de ganhar esse livro seu aí, autografado. Olha aqui, gente. Né? E um livro fantástico que eu recomendo a leitura, tá? Vamos lá. Eu estava lendo uma reportagem da FGV e diz o seguinte, Adriana: 52% dos lares são liderados por mulheres que ganham 30% a menos que os homens. Eu parei para pensar assim, caramba, 56% dos lares, a maioria dos lares são liderados por mulheres. Mas essas mulheres ganham menos como os homens. Né? Você, como uma estudiosa aí, né, da liderança feminina, como é que você vê esses dados? O que você enxerga disso? São dados de muito impacto, né, João? E eu acho que aí a gente pode... Primeiro, eu queria separar as duas informações, os dois dados, e contextualizar um pouquinho aqui com você e a turma que está nos acompanhando aí no podcast. 30%, você falou... Elas ganham menos? Elas ganham menos de 30% que os homens. Isso. Então, esse é um indicador de equidade, né? Equidade salarial. Então, se a gente considerar que, historicamente, uma lei que proteja, né, o fato das mulheres receberem a mesma remuneração que os homens, vem no Brasil, assim, emerge no Brasil apenas em 1950, 52. Então, a lei de igualdade salarial no nosso país, ela só aparece ali na década de 50. Então, a gente está falando de pouquíssimo tempo, aonde uma defesa legal tenta garantir um aspecto de equidade, que é a remuneração, para que mulheres e homens que tenham a mesma função ganhem a mesma coisa. Então, a gente ainda tem aí 30%, né, de mulheres ganhando menos que homens. Então, isso fala da trajetória, para mim, né? Para mim é um indicador de que ainda temos muito a batalhar pela equidade entendendo que mulheres hoje, eu acho que também é um estudo recente, ingressam nas universidades 25% mais de mulheres e 18%, vamos dizer assim, homens. Proporcionalmente, as mulheres estudam mais, se dedicam mais, tecnicamente se preparam mais. Então, a gente vai poder aprofundar esse dado, mas eu separaria isso.
E com relação ao fato de 56% liderarem os lares, eu acho que aí já trata de um aspecto de habilidade feminina mesmo, né? Que a gente vai considerar como feminino algo independente do gênero e que a gente batalha tanto para que os homens também assumam tanto mais tarefas domésticas, né? Para que essa equidade realmente aconteça. Tá. Eu queria que você comentasse, né, um dado que você me passou, que lá na pandemia, 70% dos postos de trabalho perdidos foram de mulheres, segundo, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, de 6 de 2022. Então, a pandemia, ela fez regredir muitas das conquistas desses percentuais de participação feminina em liderança. E o que a gente também lamenta um pouco é que a última pesquisa feita indicava que para a gente ter mulheres e homens em equidade, né, em diversos postos, o Brasil levaria, João, 8 décadas. Então, nós estamos falando de uma estimativa de que em 80 anos as mulheres chegariam, ou seja, nós estamos falando que em 2100 espera-se que mulheres ocupando os mesmos cargos de homens, vamos dizer assim, recebam a mesma remuneração. Porque se você pegar o ranking hoje dos 10 CEOs mais bem remunerados no Brasil, todos são homens, né? Provavelmente os 15 principais mais bem remunerados, todos são homens, né? Então, as mulheres ainda estão correndo atrás aí desse fator equidade. E a pandemia, que impactou em muitas coisas nas famílias e na sociedade de um modo geral, trouxe essa redução, de fato, de percentuais de conquista feminina, né? Tá. E aí fica uma indagação pessoal minha, né? Porque, assim, dentro de todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre tive, né, o maior número de colaboradoras eram mulheres, sempre. Tá? E mulheres que também, muitas vezes, exerciam função de liderança nas empresas onde eu trabalhei. Uhum. Né? Porque eu sempre percebo... O que eu percebo na mulher? Eu percebo a mulher muito mais dedicada, muito mais focada que o homem. Eu sou homem, mas eu percebo isso... Então, quando você dá uma tarefa para a mulher, que você engaja a mulher, né, no meio corporativo, ela se dedica de uma forma e ela traz resultado, né? Então, assim, fica sempre um ponto de interrogação, porque dentro das empresas das quais eu assumi um cargo de diretoria, até de sócio, as mulheres sempre ganharam mais do que os homens. Olha, de verdade, assim, as mulheres com quem eu trabalhei hoje são executivas em outras empresas. Olha que maravilha, então, né? Temos uma grande amizade, né? Então, eu fico, né, me pergunto, né, Adriana, por que ainda o mercado não consegue equalizar isso e dar oportunidades maiores para as mulheres, para que, de repente, a gente comece a ter um viés, uma visão de negócios um pouco mais, né, eu digo, mais aprofundada, e que as empresas também possam ter um nível de dedicação um pouco maior. Então, João, essa tua inquietação é a minha, né? Então, o livro que você mostrou aí no início, ele é uma tese de mestrado, como você comentou, aonde, assim, quando você vai fazer um mestrado em filosofia, você começa por perguntas, né? E as suas perguntas foram um pouco as minhas. Por que as habilidades femininas hoje são tão reconhecidas como... Aí eu falo femininas independente do gênero, né? São reconhecidas como habilidades relevantes na liderança moderna. Porque quando a gente fala de liderança moderna, a gente fala de liderança que vive num ambiente corporativo com 3 gerações, com 4 gerações ao mesmo tempo, né? Nós vivemos hoje o chamado gap geracional. A gente tem gerações ali, filhos de baby boomers, que somos nós, o X, o Y, o milênio, né? Então, nós temos gerações com perfis muito diversificados. E para ser líder nesse contexto, as habilidades femininas são as mais relevantes. Então,
voltando um pouco, por que é que essas habilidades são tão relevantes e nós ainda temos tão poucas mulheres, né? Fico feliz do exemplo que você citou, mas tão poucas mulheres em cargos relevantes de liderança. Então, eu acredito que seja, assim, um caminho dessa conquista feminina, né? Ainda muito suada, ainda muito... ainda com um caminho a ser percorrido, que esse momento histórico, eu acho que nos favorece. Essas habilidades, elas são um pouco as que eu apresento aí no livro, né? A habilidade de escuta, a habilidade de comunicação como um indicador do feedback dessa escuta que o outro me traz, a prudência, que é um indicador comprovadamente feminino. Então, os seguros de carros, eles são mais baratos para as mulheres porque está provado que mulheres provocam menos acidente de trânsito. Verdade. E aí, na época da tese, eu pesquisei indicadores no Departamento de Trânsito de São Paulo, do Norte, do Nordeste do Brasil. Então, as mulheres causam menos acidentes porque são mais prudentes, são mais cautelosas. Menos agressivas, né? São menos agressivas, né? É claro que a agressividade, enquanto se considera um indicador masculino, ela tem seu momento de ser favorável. Eu acho que tudo é o equilíbrio no ser humano. Mas, assim, eu acho que nós estamos num momento onde essas habilidades femininas... o mercado está percebendo que mulheres que ocupam esses espaços, de fato, elas trazem resultados muito relevantes. E resultados não só monetários, financeiros, né, já que a gente está falando entre números e emoções, mas também resultados de vamos dizer assim, de um posicionamento humanístico nas relações dentro da empresa. Tá. Uma outra coisa, né, que faz parte aqui do tema, por exemplo, as mulheres são muito boas na administração da casa, dos negócios. Elas têm uma habilidade muito, né? Grande parte das casas são as mulheres que cuidam das contas, mesmo elas sendo executivas, ela que cuida né? Muitas vezes dos empregados, tem toda aquela rotina organizacional que o homem não consegue fazer, né? Então, nisso tudo, elas sendo tão boas. Me fala aí como que elas se saem nesse ambiente corporativo. Você já falou um pouco, né, dessa questão aí de se saírem bem, mas se você puder aprofundar um pouco mais. Eu acho que aí, se eu posso pensar vamos dizer assim, uma habilidade, é a visão sistêmica. Eu acho que esse treinamento histórico que nos foi dado ou imposto, enfim, dessa gestão tão complexa que é o ambiente da casa, o ambiente do lar, o ambiente da família, enfim, esse contexto, ele é talvez um facilitador para dentro do ambiente corporativo essa visão sistêmica também funcionar, né? E nesse olhar mais humanístico, não enxergar o colaborador apenas como um número, né? Enxergar esse colaborador como alguém que também tem um contexto familiar, que também tem ali um ambiente onde ele vivencia suas experiências de vida pessoal, e ter uma liderança que respeite isso, que leve isso em consideração, favorece o desempenho de qualquer talento no ambiente empresarial. Porque eu acho que a liderança passa também, João, por nesse olhar do outro, eu poder potencializar o talento do outro em favor da empresa. E eu também acredito que essas novas gerações... Eu tenho 2 filhos homens, né? Tá. Então, essas novas gerações, elas já estão crescendo, né, numa compreensão de que a dinâmica da casa é uma dinâmica plural. Então, eles ajudam, eles contribuem, eles fazem o papel deles. Os pais hoje são pais também, na sua grande maioria, muito presentes. E então, eu acredito que é uma questão de tempo para essa harmonia se equalizar, né? E as mulheres terem mais acesso ao ambiente corporativo com suas habilidades e os homens contribuírem com as suas, né? E dentro do ambiente da casa também. Né? Perfeito. E quando eu digo mulheres e homens é porque é mais fácil da gente exemplificar, claro, enquadrando aí todos os gêneros. Perfeito. E você fez um breve histórico do mundo do trabalho, né? Passando pelo Taylorismo, Fordismo, né? Estudos de Harvard sobre RH em 1927, Douglas McGregor, liderado X e Y, isso. Peter Drucker. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que a gente pode fazer um recorte a partir do McGregor, né? Tá. Que na verdade, assim...
sintetizando esse histórico passado. Assim, dentro do ambiente corporativo, quando você traz a lembrança do Taylorismo e do Fordismo, foi uma época em que a Revolução Industrial ela segmentou as etapas produtivas e cada pessoa fazia trabalhos muito repetitivos. E aí os estudos de Harvard trazem, naquele período, e aí nós estamos falando de bastante tempo atrás, a percepção da saúde física e saúde mental e os impactos, né, nesses dois campos desse trabalho repetitivo. Né? Daí passa-se a trabalhar uma área de RH não só voltada para o número do colaborador, mas como o seu potencial de talento. E o estudo do McGregor mostra que vão ter colaboradores que precisarão ser, vamos dizer assim, orientados ao trabalho, conduzidos ao trabalho, um ambiente mais imperativo, seguindo regras, né? E vão ter colaboradores que têm habilidades mais propícias a um ambiente mais criativo, né? Eles querem ter mais autonomia. Então, é necessário perceber esses dois perfis e lidar com perfis diferentes. Então, esse é um histórico aí que nos traz hoje para o que é a área de talentos, né? A busca de talentos, a busca da habilidade do líder de reconhecer o potencial de cada colaborador e tirar o melhor dele dentro do ambiente, né, de trabalho, suas habilidades favorecerem também vamos dizer assim, ao que compete não só aquele colaborador, mas a contribuição dele no contexto da própria empresa. Tá. E você traz um dado interessante, né, que 25% das mulheres no país ingressam nas universidades, enquanto o número de homens é apenas 18%, né? E isso, você traz um recorte, né? uma conclusão que as mulheres se preparam muito mais para a candidatura de vagas, né? Isso, é uma coisa interessante que as mulheres se preparam muito mais. Eu ouvi uma vez de um headhunter que faz busca de conselheiras, né? De mulheres para a cadeira de conselho, porque eu também estou envolvida em sou membro de algumas instituições de liderança feminina e de mulheres em conselho. Então, ele comentando uma vez que, às vezes, um homem senta na frente dele para uma seleção de vaga e se apresenta como se ele tivesse 120% das habilidades daquela vaga. E aí, quando o headhunter vai ver a qualificação mesmo, o currículo no LinkedIn, pô, esse cara tem 70% das habilidades. E, às vezes, chega uma mulher e ela se apresenta timidamente ali, como se ela tivesse as 70% daquelas habilidades. E quando ele vai constatar no perfil dela, ela tem mais de 100% das características exigidas para o cargo. Então, nós, mulheres, ainda vivemos essa síndrome da impostora, né, João? De achar que somos menos do que as nossas habilidades. Então, somos ainda treinadas a perseguir uma qualificação cada vez melhor, né? Entendendo que o grau de competitividade ainda não está na equidade. Tem um caso interessante, a Finlândia eu acho que o terceiro país no mundo, vamos dizer assim, mais maduro do ponto de vista de equidade. Então, lá a licença parental é de 12 meses, onde no casal parental, os dois tiram 6 meses de licença revezada, né? Primeiro e depois o outro membro do casal parental. E isso melhora o nível de competitividade, né, profissional, né, que hoje pesa muito em cima das mulheres quando você tem uma licença maternidade muito mais ampla. E também é da Finlândia o caso Hyde, né, que é um caso onde você tem um currículo super qualificado de Hyde, que é uma mulher, e que vai para as escolas com a foto dela e o nome verdadeiro dela. Tá. E esse mesmo currículo vai para escolas no mesmo período letivo, com a foto de um homem e o nome de um homem. Então, as crianças que têm acesso a esse currículo, quando identificam a foto e o perfil de mulher, dizem, nossa, como ela é agressiva. E quando identificam o nome e a imagem de um homem associado ao currículo, ele é gente boa, ele é muito legal. Então, assim, ainda permeia o ambiente, né, da infância, o ambiente coletivo, mesmo de um país com equidade já tão amadurecida,
essas diferenças entre homem e mulher, né? É porque, voltando aqui, você falou dessa questão aí de salário, da pessoa se apresentar timidamente e ter muito mais habilidade, né? Me parece que sempre fica uma corrida desigual, né, Adriana? Sim. A mulher tentando mostrar que ela tem todas as habilidades, ela tem que, né, fazer um esforço sobre-humano, né, para mostrar aquilo que realmente ela é, né? Não tem nada de, né, como eu vou dizer assim, de diferente do que o homem apresenta, ou às vezes até mais, mas ela fica numa corrida desigual, né? Ô, João, e ainda viu, João, muito, muito, muito desigual. Independente do nível social da mulher, independente do patamar educacional dela, se ela está, disputando uma vaga com outro homem, né? É aquela história assim, o que é o estereótipo do homem com terno e gravata, né? Ainda é um estereótipo muito forte no ambiente corporativo. Então, as mulheres, por muito tempo, se vestiram parecendo com essa identidade de dress code ainda muito masculina para se posicionar. Hoje a gente tem mais liberdade, hoje a gente tem o reconhecimento de que a nossa identidade, a nossa visão de autoconhecimento nos favorece, mas ainda é muito desigual. Por quê? Porque as tarefas também domésticas ainda estão muito nas costas das mulheres, né? E nesse cenário, o tempo que sobra para se aprofundar numa leitura, numa pesquisa, fazer um curso extra, estudar mais, contemplar, exercitar o seu conhecimento ainda é muito escasso para muitas mulheres, porque elas precisam que esse tempo ainda seja produtivo, seja para gerar um valor monetário, né, assumindo as despesas reais da casa, seja para cumprir as tarefas e deixar a casa funcionando, quando você tem aí uma relevância maior no caso de mulheres que precisam gerir casa com criança, e a pandemia também teve esse impacto, né? É verdade, né? Porque aí a mulher, ela acaba ficando sobrecarregada com tudo isso que ela faz, e aí ela não tem, falta tempo para ela realmente ser quem ela é, né? E se cuidar, né? E se cuidar, né? Porque essa questão, eu sempre olhei para essa questão de competência profissional, habilidades. Meu Deus do céu, isso não depende de gênero. Não, depende do ser, eu sempre falo, do ser humano. Isso. Muitas vezes as pessoas, não, que você, pessoa de gênero tal, ou pessoa de raça tal, né, tem que ser tratado tudo igual. Eu falo, gente, peraí, ser humano tem que ser tratado de forma igual. Isso. Não importa se é negro, se é asiático, se é branco, se é mulher, se é homem, se é trans. A pessoa tem que ser tratada como ser humano. É isso que a gente tem que olhar. É o ser humano. Então, todo ser humano merece atenção, merece respeito, merece que eu diga, por favor, muito obrigado, né? E que eu, como ser humano, eu sempre tenho que dar honra ao outro ser humano. O que significa dar honra? É me colocar numa posição inferior. E aí você traz aí ingredientes de uma postura de virtude, né, João? Você traz aí, assim, o princípio da igualdade, né, das oportunidades, o princípio da igualdade da escuta e vamos dizer assim, esse olhar para o coletivo que ele é tão necessário na nossa sociedade, né? Então, é uma postura de virtude, porque no momento onde eu compreendo que faço parte de um contexto e que quero ser respeitada pela minha identidade própria, exato, também preciso dar esse espaço e respeitar o outro pela identidade dele. Né? Antes de tudo. O primeiro passo sempre é nosso, né, Adriana? Exatamente. Esse é o primeiro passo sempre. Como que eu vou querer receber algo que eu não plantei, né? Sempre falo, eu quero lá ter um pé de tomate na minha casa, eu tenho que plantar o pé de tomate primeiro. Se eu não plantar o pé de tomate, o tomate não vai nascer. É simples assim. Eu sempre falo que o universo ele é complexo e, ao mesmo tempo, muito simples de ser entendido. Só que a gente tem que transportar essa questão do universo, da sabedoria de Deus que está contida no universo, para o nosso dia a dia.
Isso, né? isso. Uma outra pergunta, né? E quanto à atuação dos departamentos de RH, né? Como que as pessoas podem ajudar e colaborar na valorização dessas habilidades femininas que você coloca muito bem no seu livro? Eu acho que o RH tem crescido muito na sua compreensão de uma área estratégica dentro das organizações, né? De uma área estratégica. E a transversalidade das áreas de talento e voltadas mesmo para a atuação de recursos humanos. E essa transversalidade, ela dialoga, o que eu trago apontado no livro, muito também com as condutas dos colaboradores, porque o fator humano de risco é o primeiro fator, João, na matriz de estudo dos riscos de uma empresa. É o primeiro, é o fator humano. Então, a postura humana é reconhecida dentro do compliance, da auditoria, né, das áreas estratégicas das empresas, como o principal fator. Hoje, isso vamos dizer assim, ganha uma lupa maior, vamos dizer assim, ganha uma lente mais amplificada, também para a questão do valor reputacional dentro das empresas. Porque a identidade da marca, o valor da marca, está muito associado também ao olhar que os colaboradores têm da própria empresa onde eles trabalham, né? Exatamente. E a área de recursos humanos, ela hoje é transversal, é estratégica e tem o cuidado de zelar pela saúde mental, pela saúde psíquica desses colaboradores também, entendendo que o principal par dessas ações são os líderes. Então, a liderança virtuosa, a liderança que se propõe a enxergar o colaborador como um agente de talento, como um agente multiplicador de resultado, como uma atmosfera. Eu estava lendo agora um material, né? 40% do que retém um colaborador é ele considerar que ele tem uma boa atmosfera dentro do ambiente de trabalho, né? E isso só faz quem é um bom líder para manter esse clima e essa atmosfera. Então, eu acho que o RH tem se dedicado muito, né? Agora a gente tem a NR1 chegando, então ainda não me aprofundei tanto, mas sei que já traz um olhar ainda mais atencioso para esse aspecto aí. E no podcast anterior, né? Que eu estava aqui com uma convidada também super especial, a Lia. E a Lia é especialista em RH. E aí ela citou um pouco da NR1, tudo, e dos seus impactos, né, positivos para que as empresas comecem a ter um novo olhar, né? Agora, todas essas habilidades aí que o RH, né, pode ajudar as pessoas a se desenvolver, né? E como que elas se refletem no mundo dos negócios, né? Em termos de produtividade, em termos de geração de um novo olhar, de uma empresa ser melhor sucedida, né? E quero que você fale um pouquinho mais sobre essa liderança virtuosa também. Eu vou pegar um recorte da liderança virtuosa, que é o olhar do capitalismo humanista, João. Tá. Que no livro eu cito o exemplo da Luiza Helena Trajano, aqui no Brasil, né? E na publicação do livro na Itália também eu cito o Brunello Cucinelli, que são perfis diferentes, um é mais varejista, o outro é uma marca de luxo italiana. Mas, assim, o que é que tem também em comum entre esses dois empreendedores que tiveram sua origem, né, vamos dizer assim, muito simples e que cresceram com um trabalho muito honroso e que impactaram muitas vidas com o seu olhar de capitalismo humanista? É perceber que a força de uma marca, a força de uma empresa é uma composição do impacto que ela tem na sociedade onde ela está inserida, no ambiente onde ela está inserida e com os stakeholders que estão envolvidos nessa sociedade. Então, parafraseando o título do teu podcast, né? É não olhar o colaborador só como número, é entender que ele tem uma trajetória de vida e traz para dentro da empresa suas emoções, é entender que a empresa, para gerar um número positivo, um resultado de faturamento, precisa ter colaboradores engajados, né? E que
do que ela pode mapear ali de impacto no ambiente, de impacto na sociedade e de impacto econômico, ela tem que gerar algo que possa somar positivamente. E aí você tem uma aplicação nas 3 esferas, né, que o Kofi Annan inaugurou como secretário-geral da ONU, né, como ESG, né, ele inaugura o compromisso dos executivos e dos empresários não só com o número final, não só com o DRE que vai ser apresentado com o resultado da empresa, né, João? Não pode ser só números frios, né? Isso. Os números, eles têm um objetivo, né? Eu sempre falo que números, eles medem alguma coisa, Isso. né? Mas você tem que olhar a abrangência dessa medição, o que realmente esses números medem, né? Porque olhando ali para um DRE, para um balanço, um balancete, é aquilo ali. Mas para aquilo ser construído, para aqueles números serem construídos e estarem lá, ali teve muito trabalho, teve muita dedicação, teve, vamos dizer assim, muitas vezes embates dentro da empresa, teve divergência de opinião, convergência, ou seja, né, tem uma série de questões que estão ali dentro, mas que os números muitas vezes não mostram, né? Isso, assim, e uma empresa ela não pode funcionar, é claro que o objetivo é que ela dê resultado, né? Dê resultado financeiro para os investidores, para os acionistas, para os seus líderes, para os seus colaboradores, enfim, para todo mundo. Mas quando o foco é absurdamente só atingir uma meta financeira, que muitas vezes é arrojada ao ponto de você, né, espremer do time tempo, trabalho e energia, aquele resultado no número vem, mas os impactos ficam também dentro da empresa e dentro do time. Uma maneira também de refletir sobre isso é o comportamento positivo quando o colaborador recebe uma meta que é possível, né, num planejamento onde ele participou e está engajado, né? Então, existem também formas de serem construídas agendas positivas para que seja compreendido o colaborador como um protagonista desse resultado, né? Porque quando o colaborador não se enxerga como protagonista e eventualmente, não vou generalizar, né, ele está vivendo um momento delicado da vida, por questões pessoais ou por questões financeiras, ele se torna um alvo mais sensível, vamos dizer assim, ao que dentro do ambiente corporativo seria desaconselhável. Então, existe também esse lado da fragilidade, né, que é alguém que talvez não tenha tido um embasamento, né, do seu eu virtuoso, vamos dizer assim, que numa hora onde ele é testado, ele sucumbe. Então, uma pessoa que reconhece seus valores éticos e morais, independente da função que ele está exercendo, nos momentos vamos dizer assim, de dilema ético, ele está mais firme ali. Não sei se eu pude me explicar bem, João, mas Perfeito. Assim, o quanto é importante a empresa também defender esse posicionamento para dar essa tranquilidade ao colaborador. E só voltando um pouquinho na questão das metas, né? Isso trabalhou uma vida com isso, né, João? 45 anos de vida profissional, eu, na maioria das vezes, eu vi que as metas, elas não tinham um embasamento técnico ao serem exigidas dos colaboradores, tá? Era um número, assim, esse mês foi X, vamos aplicar 10% em cima disso e vamos embora. Vamos crescer em cima. Assim, nunca tinha um estudo de mercado, um estudo de médio e longo prazo, de posicionamento da empresa, né? Então, realmente fica difícil qualquer time se engajar numa proposta em que ela não tem consistência, Adriana, em que ela não tenha conteúdo, tá? Então, também é um recado que tem que ser dado para as empresas antes de estipular a meta, mas espera aí, né? Essas metas, qual o objetivo dessas metas, né? Elas se destinam a quê?
né? Não é só aumentar o market share, aumentar o volume de vendas. Porque não adianta nada aumentar o volume de vendas aqui, fazer campanhas agressivas e lá na frente, daqui 6 meses, se traduz em prejuízo, porque não houve critérios no cumprimento dessas metas, vende para empresas que não podem pagar ou para pessoas que não podem pagar, e isso se traduz em prejuízo financeiro para a empresa. Né? Então, isso tem que ser melhor trabalhado dentro das empresas. E isso tem alguns casos de empresas que, quando envolvem o colaborador, né, assim, eu já vivi experiências de testemunhar o que seria uma meta ideal, um momento de escuta com a equipe, o olhar no retrovisor que ele é necessário, né? O que fizemos no mesmo período do mês anterior, do ano anterior, de 5 anos atrás. Esse olhar de futuro, esse olhar de cenário, para que esse objetivo financeiro e essa meta sejam possíveis de alcançar. Porque quando um trabalho é feito com esse nível de engajamento, no final todo mundo fica feliz, né? Exato. Porque, assim, existe um ingrediente que eu gosto muito de pontuar, que é a dignidade do trabalho. A dignidade do trabalho é um elemento, assim, essencial no cotidiano humano. Né, João? É verdade. Eu sempre falo que o objetivo de todo ser humano, eu sempre falo que é ter dignidade na vida, Adriana. E essa dignidade do trabalho, ela é um caminho tão bonito de ser percorrido, porque ela tem que casar com os seus talentos, né? Os seus dons, as suas habilidades pessoais. Trabalhar fazendo o que você gosta é tão prazeroso, né? Então, você ganhar a sua remuneração, receber o seu salário, fazendo aquilo que você gosta, né? Preservando vamos dizer assim, um estilo de vida que te dá prazer, não tem coisa melhor. Então, a dignidade no trabalho é algo que preenche o ser humano de uma forma tão bonita, que eu acho que a gente precisa também olhar para esse lado, né? Exatamente. Agora, uma pergunta, né? Qual o caminho a ser seguido por uma pessoa que quer ser um líder virtuoso? Olha, João, eu acho que o primeiro caminho é o autoconhecimento. Que não é um caminho fácil, exato. A gente sabe, né? Porque, assim, o percurso do autoconhecimento, ele é principalmente você olhar para suas limitações, seus defeitos, né? Seus traumas, o que te marcou no passado, suas vicissitudes, né? E nesse percurso, você se tornar um ser humano melhor, porque para ser um líder melhor, eu não posso descarregar nos outros os meus problemas, eu tenho que olhar o outro como um ser singular, que tem também ali as suas próprias histórias ou os seus próprios traumas, enfim. Mas eu acho que para ser um líder virtuoso é necessário, primeiro, o autoconhecimento. Segundo, eu acho que, assim... e aí eu vou contar para o nosso público que está nos acompanhando aqui um pouco do que eu trago ali no livro como fazer emergir sempre o seu eu virtuoso, né? Que a tese mostra um pouco de que a gente tem uma data de nascimento, que é o dia que a gente sai da barriga de quem nos trouxe ao mundo, né? Então, quem nos pariu. Então, é o nascimento biológico. Então, esse dia é único e é a nossa chegada ao mundo. Então, nós temos um nascimento físico, vários nascimentos psíquicos, que os psicólogos, os psicanalistas conhecem muito bem. Então, eu vou citar um exemplo, que é quando a criança para de pedir água com o nome dela e diz, eu quero água. Então, ela reconhece que ela é um ser, existe um eu no mundo, com o mundo e para o mundo. Então, nós temos vários momentos da infância, né, que marcam os nascimentos psíquicos. E o que é o nascimento do eu virtuoso? É quando eu me vejo diante de um dilema ético e as minhas virtudes se sobressaem. Mesmo que eu não tenha tido, né, vamos supor, uma educação doméstica, ou uma educação escolar, ou uma educação moral e cívica, seja como for o encaixe específico dessas palavras num contexto social, que me trazem uma visão de coletivo, uma visão de sociedade. Mas se eu tenho um bom líder, ou um bom chefe, um chefe ético, um chefe íntegro, ele desperta o meu eu virtuoso, né?
ele me faz acordar para um nascimento do meu eu virtuoso. Então, o líder virtuoso é aquele líder que, na sua pedagogia da presença, exerce, traz consigo esses valores morais e éticos e essa postura que inspira a equipe a atuar de forma ética, de forma íntegra, João. Então, não é uma resposta tão simples e é um caminho, acho que é um caminho lindo, assim, maravilhoso para os líderes cada vez mais perseguirem. E essa questão do autoconhecimento eu vejo como muito importante e eu, em alguns episódios do podcast Entre Números e Emoções, eu frisei isso. Por quê? Porque muitas vezes dentro das finanças comportamentais as pessoas têm atitudes equivocadas com o dinheiro em função de não ter um autoconhecimento. Excelente ponto, João. De não entenderem. Excelente. Né, muitas vezes, de terem traumas que estão alojados no seu subconsciente, que muitas vezes são imperceptíveis no nível consciente. E as pessoas muitas vezes tomam, né, atitudes equivocadas. Né? Então, eu acho importante, né, essa questão. Não é importante, é fundamental essa questão do autoconhecimento, né? Mas essa questão do autoconhecimento, no meu entender, corrija-me se eu estiver errado, exige uma coisa chamada coragem. Sim. Coragem de olhar para você, olhar para as suas virtudes, mas olhar também para os seus defeitos e entender, né, como eu posso melhorar, como eu posso me transformar ao longo do tempo. E assim, requer essa coragem. E é um exercício constante, né? Exato. Que eu chamo de autofilosofia. Né? Então, assim, diante de uma situação, como eu me enxergo nessa cena? A minha atitude foi coerente com o meu pensamento? A minha fala foi coerente com o meu pensamento? Que coisa maravilhosa é você encontrar um ser congruente, né, João? Exato. Que pensa, que fala e que age da mesma forma, alinhado. Exato. É claro que eu não estou dizendo para a gente sair por aí falando tudo o que pensa, não é isso. Não. Né? Porque requer uma maturidade também. Uma coisa é maturidade, outra coisa é grosseria. Isso, né? Exatamente. Mas assim, um ser congruente é um ser que passou e está passando, que acho que é constante, o nosso processo de amadurecimento é constante, por um caminho onde ele tenta ali compreender o papel dele nas situações e se ele agiu de acordo com o que ele pensa, se ele falou o que ele pensa. E hoje a gente tem uma geração, os jovens são muito atentos a isso. Muito. Eles captam essa nossa natureza sincera, espontânea, né? E eles percebem isso de uma forma muito assim, muito rápida. Eles exercem essa observação e esse olhar muito rápido, né, para a turma da nossa geração. Foi uma turma que a gente brinca assim, não, engoliu muito sapo, aceitou muita coisa que na época não devia. Então, essa atividade que é trabalhar o autoconhecimento, ela requer mesmo muita coragem. Para que todos nós, né, nos aprimoremos cada vez mais em ter a prática alinhada com o discurso ou vice-versa, né? Para que nós sejamos autênticos, né? Porque senão fica aquele negócio, né? Por exemplo, da minha geração, da sua, que é aquele negócio, né? Os pais tinham que falar para os filhos, olha, não faz isso, não faz aquilo, mas eles têm que antes praticar aquilo, né? Isso. Senão o discurso não fica totalmente desconexo, né? E a criança, ela cresce imitando os adultos, né? As pessoas que têm o elo mais próximo, afetivo das crianças, são o grande alvo de imitação. Então, ela é muito observadora, ela repete as nossas atitudes, nós crescemos ali condicionados a essa observação repetitiva. Tem um estudo que foi feito também no SXSW sobre comportamento ético no ambiente corporativo. E aí esse estudo dizia que 15% das pessoas agem de forma correta, seguem de forma íntegra, por uma questão de educação e de berço. Tem essa postura, vamos dizer assim, muito enraizada, porque foram educados daquela maneira. 15% dos respondentes disseram, João, que se tiverem chance para tirar benefício, burlam sim.
um sistema. Então, nós temos nessa pizza 70% de pessoas que agem conforme o ambiente lhes apresenta. Então, olha o poder da liderança diante desses 70%, né, que estão ali esperando um líder agir para, vamos dizer assim, na pedagogia da presença desse líder, repetir ou imitar o gesto, né? Exato. Então... Isso é muito sério. É muito sério. É muito sério. E aí eu lembro que teve uma pessoa que disse assim, Adriana, você está lutando por uma bandeira muito difícil, nossa, 70%. Eu digo, olha, se eu conseguir tirar, a gente nesse esforço tirar 1% ou 2% para irem para os que agem de forma correta e ética, o trabalho já está sendo feito, né? Porque caráter não pode ser moldado pelo meio ambiente, né? Caráter tem que estar forjado por valores, por princípios éticos que não se alteram diante do ambiente. Né? E é um esforço constante. Eu acho assim, se você tem qualquer fragilidade, somos humanos, então errar é humano, eu acho que assim, a grande questão do erro é a intencionalidade, né? Mas errar é humano. Então, se você não teve a intenção de errar, ou reconhece, ou a partir do reconhecimento do seu erro, cria um caminho de reparação, né? Esse caráter está sendo ali, como você diz assim, construído com esforço. Então, é uma coisa do dia a dia, Sim. né? Construído com esforço. Um tijolinho Isso. em cima de outro tijolinho, né? Exatamente, Assim, um degrau de cada vez. Um degrau. E me fala um pouquinho da sua formação de CPO, né? Que é assim, uma das suas bases para essa liderança virtuosa. Por favor. Então, essa foi uma descoberta incrível lá no final do 2020, né? Quando eu fiz a formação. Se chama Chief Philosophy Officer. É uma formação que ainda no Brasil não chegou por aqui ainda, não consegui o reconhecimento aqui nas universidades brasileiras, mas que na Alemanha, um filósofo chamado Gerd Ackermann fundou e já está há mais de 40 anos com uma universidade com um curso de formação de Chief Philosophy Officer. Essa minha formação foi na Itália, em Roma, né, lá no Ateneu, e eles já estão há mais de 20 anos. Qual é o objetivo? A maioria dos meus colegas do mestrado eram todos filósofos, né? Okay. Eu vim da área de comunicação, né, marketing, enfim. Mas o objetivo é trazer a filosofia para dentro das empresas. E aí a gente começou entendendo que Sócrates, Platão e Aristóteles não eram filósofos na época, eles praticavam filosofia. Depois a gente chama isso de eles são filósofos. Mas assim, qual é o ponto central aí, para além da compreensão da história da filosofia, como fazer uso dessa habilidade humana de se questionar, de se provocar e de fazer boas perguntas, né? Para ter um olhar diferenciado também dentro do ambiente corporativo, que é o que eu me proponho, né, João? Assim, trazer para líderes que hoje são sobrecarregados, trazer para liderados que também são sobrecarregados, uma visão através do conceito da filosofia corporativa e de tentar enxergar os problemas por um outro prisma, de tentar dar uma leveza no cotidiano, refletindo a partir da sua percepção mais aguçada, né? E a gente faz atividades que aguçam a percepção também, para que esse olhar mais reflexivo favoreça a resolução de problemas dentro das empresas. Porque, às vezes, a solução já está lá, mas o estresse é tanto, a tensão é tanta que a gente não consegue enxergar os problemas. E aí eu desenvolvo 2 trilhas, né? Líderes da esperança, que são os C-levels que valorizam a liderança virtuosa, valorizam a integridade, para, através de uma orientação de cima para baixo, exercerem essa pedagogia da presença, né? E o Trilhas, Líderes do Futuro, que é para trainees e jovens, que são os nossos futuros líderes, porque, afinal de contas, são eles que vão sentar nas cadeiras, né, João? E pautar o mundo corporativo nos próximos anos. Eles já estão liderando, né? Exatamente. E me diz uma coisa, né? Como você enxerga, né, as empresas? Para enxergar
liderança virtuosa? Elas têm dificuldades? E qual seria uma maneira de tangibilizar isso, né? De enxergar essa liderança virtuosa e os resultados positivos que ela traz no mundo corporativo? Eu brinco, João, que quem gosta geralmente é quem não precisa. Quem gosta do tema dá valor, que reconhece, né? Mas, enfim... Mas, brincadeiras à parte, o reconhecimento do valor tem movido alguns líderes, né, na sua possibilidade de estar num papel de multiplicar aquilo, abraçarem esse projeto, e eu estou começando a aplicar nas empresas, né, em alguns projetos parceiros também, com outros parceiros, os treinamentos de liderança, as trilhas líderes do futuro, as trilhas líderes da esperança. E quanto à questão da tangibilização, se a empresa tem e monitora índice de não conformidade, as áreas de auditoria e compliance tem lá o percentual de não conformidade, após o treino, a gente aconselha, né, pegar esse indicador e após o treinamento a gente fazer uma nova avaliação X tempo depois, para que a gente possa tentar tangibilizar esse resultado através da melhoria dos índices de conformidade ou redução dos percentuais de índice de não conformidade. Então, para a turma do RH, a gente tem dialogado muito com essa coisa da consciência desse exercício da liderança e com a auditoria e compliance, esse olhar do vamos fazer o certo porque é certo, vamos fazer o certo porque é importante, mesmo que ninguém esteja olhando, né? Isso é crucial, né? Essa frase, assim, vamos fazer o certo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Isso. Porque, primeiro, eu sempre falo que o compromisso maior é nós consigo mesmo. Né? E o compromisso com Deus, porque tem um Criador. Isso, com certeza, né? Temos um então, Criador. A gente deve satisfação para um Criador. Né? Assim como a gente sempre, quando era criança, adolescente, devia satisfação aos nossos pais, porque foram eles que nos geraram, eles que nos criaram, eles que nos cuidaram de nós, né? Então a gente sempre deve satisfação. E na vida a gente sempre deve satisfação para alguém. Eu sempre falo que não importa o cargo maior que você ocupe no mundo corporativo. Se você é um CEO, C-level, você tem um conselho de administração. Se você faz parte do conselho de administração, você tem que responder aos acionistas, né? E todos nós sempre vamos responder a alguém. Então a gente tem que ter isso muito claro, para que o nosso comportamento, entre quatro paredes, mesmo quando estivermos sozinhos, seja sempre aquele que prime pela ética, pela honra, pelo caráter e pelo certo. Né? Certo é sempre certo. Errado é errado. Não existe meio certo ou meio errado, né? Isso. E é isso que todo ser humano e todo alguém que realmente queira ser considerado um ser humano de verdade, tenha isso muito claro na sua cabeça, né? E principalmente quando ocupa uma posição de liderança, porque um líder tem que ser, né, como assim, o mote de uma escola famosa chamada INSPER, o líder tem que inspirar. Líder não é aquele que manda, não é aquele que delega tarefas, não é aquele que acompanha, é aquele que inspira as pessoas da sua equipe a serem melhores, a serem melhores pessoas, melhores profissionais, porque tudo isso vai contribuir não só para a empresa, mas para cada um individualmente daquelas pessoas que fazem parte da equipe, não é? Exatamente, João. Você falou tudo aí. E, assim, o que eu poderia agregar, assim, primeiro, essa compreensão que você traz da responsabilidade, né? E quanto mais alto o cargo, mais responsabilidade o líder tem dos impactos das decisões que ele vai tomar na vida dos colaboradores, dos consumidores da empresa dele, dos clientes da empresa que ele está relacionado, né? E
E essa tranquilidade que a gente tem, nada paga, de botar a cabeça no travesseiro à noite. Exatamente. Né? E saber que você não prejudicou ninguém, que você agiu com idoneidade, que às vezes, no primeiro momento, você pode até não entender que não teve um benefício com isso. Um benefício né? tangível, Um benefício tangível, né? Mas que, assim como você, eu partilho, é a nossa consciência, né, espiritual, a nossa consciência mais elevada, na relação de tranquilidade com esse Deus também, que já nos deixou tanta coisa boa nos testemunhos, né, do seu Filho Jesus. Então, eu acho que a gente tem aí muito onde... uma fonte maravilhosa para beber na hora da dúvida, né? De se informar, de ler, de se orientar e de alimentar-nos cotidianamente com a coragem que é ser um ser humano melhor. Exatamente. E essa questão de, né, colocar a cabeça no travesseiro é entender, ter a exata consciência e a exata certeza, Adriana, de que ao final do dia, eu, você e todos que estão aqui nos assistindo, nós fizemos o nosso melhor. Exato. Isso é importante. Mas o melhor de verdade. Isso. Não é o melhor aparente. Não, o melhor de verdade. O melhor de verdade. Aquilo que dentro de você fala assim, eu fiz o meu melhor. Isso. Talvez ele não foi tão melhor como eu gostaria, mas eu fiz dentro do meu universo, desse dia aqui, o meu melhor. E João, assim, num mundo como está hoje, né? Um mundo tão bélico, com pessoas tão cansadas, com pessoas tão estressadas, né? Esse nosso melhor pode ser tão simples, né? Pode ser tão, digamos assim, tão um pouquinho só da nossa paciência, da nossa compreensão com o outro, né? O nosso jeito de dar um espaço para... Compreensão no trânsito. Isso, Esse então, trânsito assim, louco aí. nas poucas coisas do cotidiano, né? Nas poucas coisas do cotidiano. Agora, isso aqui, fugindo um pouco de todo esse tema maravilhoso, é uma pergunta minha. Tá. Eu vi que no seu livro, o prefácio é da Luísa Trajano, que é a fundadora do Magalu. Me conta um pouquinho dessa história e conta para todos nós as pessoas que vão assistir esse podcast, que estão assistindo nesse momento. Foi uma grande surpresa para mim, né? Através de uma amiga em comum que conheceu a minha tese, que sabia que eu tinha citado a Luísa Helena Trajano. Essas coisas não acontecem só, talvez, por uma pessoa, né? A gente diz, foi Deus ali no caminho. Então, 1, 2, 3 mulheres incríveis, né? Inclusive, algumas delas eu agradeço no texto de agradecimento do livro. Sensibilizadas com o tema, né? Pessoas que valorizam a liderança virtuosa, pessoas que são líderes virtuosas, fizeram essa ponte também bacana com a Luísa Helena Trajano. Então, eu tenho muita gratidão pela Luísa Helena Trajano, pela outra Luísa, pela Maria Fernanda, pela Luciene. Então, pessoas maravilhosas que me aproximaram, né? Aproximaram o meu conteúdo da Luísa Helena Trajano, e ela acolheu com muita, assim, de uma forma muito especial, porque ela é uma líder virtuosa, né, João? Ela de fato acredita. Então, a minha voz ficou muito amplificada, né? Graças a ela, eu tenho muita gratidão. Eu tive a oportunidade de ter sido recebida por ela na Arena Magalu. Estado de presença incrível ali. Conversamos bastante, falamos sobre o tema, como ela exerce isso na pedagogia da presença dela também. Então, uma mulher extraordinária. Eu tenho muita admiração e a acompanho sempre que eu posso, nas mídias ou nos eventos em que eu sei que ela está presente, para expressar essa minha gratidão. Ela construiu um império, mas construiu de uma forma virtuosa, né? Isso, exatamente. De uma forma virtuosa, valorizando o ser humano. Sempre, né? Sempre. Quando eu cheguei lá, a Magalu estava com uma campanha interna para os colaboradores. Eu fui impactada na espera por ela, que abordava o reconhecimento de microagressões. Eu nunca vou esquecer, né? Então, era um vídeo didático para os colaboradores identificarem no cotidiano, seja em casa, nas convivências sociais ou na empresa,
quando eles se sentiam microagredidos, né? Porque os assédios começam ali, né, João? Com coisas muito pequenas. Exato. Então, ela muito preocupada com os colaboradores, muito atenta e defensora mesmo, né, da liderança virtuosa, do capitalismo humanístico, da ética, da liderança feminina nas empresas. Então, ela atua em vários grupos muito representativos. Então, ela, Maria Fernanda, a Luciene, a outra Luísa. Então, são mulheres que agitam muito esse cenário, eu não digo aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, que favorecem o aumento de mulheres em cadeiras, não só de conselhos, mas de liderança, de gerência, de coordenação, enfim. Então, é uma honra para mim ter a Luísa Helena Trajano como prefaciadora do meu livro. Muito obrigado por satisfazer a minha curiosidade, né? Nós estamos chegando aqui ao final desse podcast maravilhoso. E de tudo que você falou aqui, de tudo que nós conversamos, eu vou fazer uma síntese só. Sim. Eu vou pegar um texto bíblico que é de Filipenses 4:8. Olha. Que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Filipenses, ele diz assim, né? Que tudo que for verdadeiro, tudo que é justo, e tudo que é casto, que é amável, deveria ser sempre objeto da nossa preocupação. Então, fazendo um link com o líder virtuoso, eu vou ampliar um pouco mais. Faça isso para você ser uma pessoa virtuosa antes de ser um líder virtuoso. Entendeu? Sim. É isso. Eu acho que essa é uma das grandes lições desse podcast que fica aqui. E, por favor, as suas considerações finais para o pessoal, por favor. Eu quero agradecer, João, essa oportunidade, né, de compartilhar um pouco das minhas ideias, dos estudos que eu fiz, que misturam ideias de tantas outras pessoas. E vou trazer uma fala do meu orientador, né? São as nossas atitudes constantemente corretas, né, que reforçam, vamos dizer assim, a nossa capacidade de construir um mundo melhor. Então, é uma atenção constante à nossa conduta, é uma atenção constante para a construção do eu virtuoso, né? Reconhecendo que o feminino está em nós, né? Então, independente do seu gênero, traga essas habilidades, né? Da empatia, da comunicação, da escuta para o seu ambiente corporativo, para que os líderes possam ter a oportunidade de engajar colaboradores nessa caminhada tão bonita de serem futuros líderes, né? Da esperança também com um espelho, vamos dizer assim, dessa convivência com líderes virtuosos. Porque só com líderes mais virtuosos a gente vai conseguir ter um mundo melhor. Perfeito. Adriana, mais uma vez, de coração. Obrigada. Quero agradecer a sua presença aqui, tá? A sua disponibilidade de estar aqui comigo e com todos aqui, né? E com certeza não faltarão oportunidades de nós ampliarmos esse tema, que é muito importante. Tá muito bom? obrigada, muito João. obrigado. Obrigada a você, querido. Tá? E, pessoal, no dia 13/5, teremos mais uma convidada muito especial, tá? Que é a Patrícia Marins, que é a sócia fundadora da Oficina Consultoria e autora do livro Muito Além do Media Training, tá? Ela foi eleita, a consultoria dela, a Oficina Consultoria, foi eleita a melhor agência de comunicação corporativa no Brasil, né? E com ela lidera mais de 200 profissionais multidisciplinares que acreditam na comunicação e no impacto da comunicação como ferramenta de transformação de negócios, assim como a liderança virtuosa. Pessoal, um ótimo dia para todos, tá? E ficamos por aqui. E muito obrigado. E acompanhe o nosso podcast Entre Números e Emoções no Instagram, no TikTok, no YouTube. E, por favor, deixa aí, Adriana, o seu LinkedIn, o seu Instagram, para que as pessoas te acompanhem e também se engajem nesse importante trabalho que você faz. O meu LinkedIn é o Adriana Mira, né? Identificando lá as minhas contribuições, né? Dadas aí ao mercado.
O livro está à disposição nas diversas plataformas, né, de venda. Então, no Magalu, na Amazon, nas livrarias, na editora Apres, no site da própria editora, à disposição de todos, e vai ser um prazer poder depois também compartilhar com vocês, ou trocar ideia com vocês através do LinkedIn. Muito obrigada. É isso aí.